Sabe uma coisa que as pessoas sempre me perguntam? Ah, Carol, mas é fácil identificar uma crença limitante, né? Claro que não é. Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar o que está por trás do que eu acreditava que era. Mas a primeira vez que eu entendi na vida, eu identifiquei, eu soube o que era uma crença limitante, foi quando eu repetia para mim, por muitas vezes, eu como fonoaudióloga formada, especialista, mestre em fonoaudiologia com ênfase em comunicação, especialista em comunicação com background fantástico. E eu lembro que eu dizia assim, fono não ganha dinheiro. E não é que eu repetia isso para as pessoas, eu repetia isso para mim, dentro da minha cabeça. E aí eu acreditava mesmo que eu nessa profissão não ia conseguir ter a realização que eu imaginava. E aí, quando eu fui buscar e ter mais consciência do que estava acontecendo, eu entendi que eu escutei muitas vezes, muitas pessoas, professores, colegas, falando isso. E eu comecei a reproduzir isso dentro da minha cabeça e buscar justificativas para a minha não realização. Embora eu sempre fosse uma pessoa que eu dizia assim, incansável, eu sempre continuava, buscava, eu não parava de buscar resultados para mim, né? Então eu tinha uma empresa onde eu trabalhava com treinamentos em comunicação e aí eu percebi que eu tinha uma dificuldade muito grande de cobrar. E então, quando eu tinha essa dificuldade de cobrar, eu não conseguia cobrar o valor que eu achava que era justo, ou que era justo por todo o meu background. E isso começou a trazer uma limitação, uma angústia, uma frustração muito grande. Você já passou por isso? Se sentir frustrado porque você queria uma coisa e não conseguia? E aí, é muito interessante porque depois que eu comecei a entender e eu fui buscar ajuda profissional, entender esse mundo do autoconhecimento e com um apoio profissional identificar que isso era uma crença, ou seja, o que antes era só uma ideia que eu tinha escutado das pessoas, aquilo se tornou uma verdade para mim, porque eu passei a acreditar naquilo com toda a certeza de que realmente eu não ia conseguir, porque dentro dessa profissão não era possível. E aí eu lembro que eu dizia assim para a pessoa que me apoiava na época, que era um coach, eu falava, tá bom, eu já identifiquei, tá bom, eu já sei que isso é uma crença limitante, mas eu continuo acreditando nela, como é que eu faço para mudar? Porque é exatamente assim que acontece. A crença, ela é a nossa verdade, a gente acredita nela como se fosse verdade. Eu dizia, mas eu continuo acreditando que fono não vai ganhar dinheiro, que é difícil para fono, como é que faz para mudar? E quando eu fui mais fundo ainda, e é isso que eu queria contar para vocês, para quem ficou até aqui, é que no fundo não era só sobre a fonoaudiologia. Eu fui entender lá no fundo que isso tinha a ver comigo, com a Carol, porque quando eu fui buscar outras possibilidades de soluções, eu começava a pensar que realmente eu não ia conseguir ser bem-sucedida em nenhuma área. Era isso que eu acreditava no fundo. Então, era algo sobre mim, não exatamente sobre a minha profissão, entende? Então, quando que na vida eu imaginei que isso estava acontecendo? Quando que na vida eu imaginei que isso aí eu acreditava estava atrapalhando a minha vida? Jamais eu teria acreditado nisso antes. Eu precisei de um processo para poder identificar que existia essa crença limitante por trás, e foi só depois que eu comecei a quebrar essa crença limitante que eu comecei a enxergar as possibilidades de, por exemplo, conseguir precificar, conseguir cobrar, conseguir me sentir realizada. Passei em 4 concursos, depois mudei, fiz uma transição de empresa, cresci, tive uma expansão em vários lugares do Brasil, mas isso só aconteceu porque eu precisei quebrar essas coisas lá atrás, senão eu estaria até agora afundada, repetindo que fono não ganha dinheiro, quando no fundo era eu que tinha várias crenças limitantes sobre mim mesma e eu estava limitando os meus resultados. Você conhece alguém que já fez isso? Talvez você esteja se travando por algo que você nem imagina que seja uma verdade, que você tenha comprado e que ela está aí atrapalhando os seus resultados. Se você acha que isso já aconteceu com você, comenta aqui pra mim, vamos juntos conversar sobre esse assunto, porque isso é algo que com certeza pode nos ajudar a desbloquear muita coisa na nossa vida, nos nossos resultados e naquilo que a gente pode construir. Se fez sentido pra você, me fala aqui, porque isso foi um pedacinho do que aconteceu comigo. E como aconteceu comigo, eu quero também te ajudar a desbloquear o que tem acontecido com você e o que vem travando você. Um beijo! Eu sou Carol Almeida e vamos trocando aqui pra gente poder crescer junto.